Aula, continuidade e limites por inspeção gráfica. Então, após essa videoaula, o que nós esperamos é que você consiga, através da análise de um gráfico, verificar se existe limite em um ponto, definir quando uma função é contínua em um ponto, por meio da inspeção gráfica, e determinar se uma função é contínua num intervalo. Primeira parte dessa videoaula é a definição de continuidade. Uma função é contínua em x igual a c se as seguintes condições forem satisfeitas. Primeiro, a função tem que estar definida em C. Segundo, o limite de f de x com x tendendo a c tem que existir. Terceiro, além das condições anteriores, o limite de f de x com x tendendo a c tem que ser igual ao valor da função em C. Qualquer uma das condições que não forem satisfeitas já fazem com que ela não seja contínua nesse ponto C. Então, para iniciar, nós vamos resolver esse exemplo. Nós vamos verificar se essa função é contínua em x igual a 2. Bom, primeira coisa, a função não está definida em x igual a 2. Ela tem um problema de domínio. O denominador não pode ser zero. E quando x é igual a 2, torna esse denominador zero. Logo, se f não está definida em 2, ela não é contínua nesse ponto. Veja pelo gráfico. Intervalo aberto, então a função não é contínua nesse ponto. Exemplo 2. Agora nós vamos verificar se a função é contínua em x igual a 2. É uma função definida por duas sentenças. Se o x for diferente de 2, vale essa primeira sentença. Se o x for igual a 2, vale essa segunda sentença. Bom, em primeiro lugar, o gráfico da função está aqui. Ela está definida em x igual a 2. Nós vamos calcular o limite dessa função. Veja que o limite é igual a 4. Tá? Aqui as setinhas mostram, a esquerda e a direita. Tá? O y tende a 4. Agora, nós chegamos à seguinte conclusão. É hora de concluir. A função está definida em x igual a 2 e o limite existe. O limite é igual a 4. Mas o limite é diferente do valor da função. F de 2 é igual a 3 e o limite é igual a 4. Logo, essa função não é contínua em x igual a 2. Exemplo 3. Nós vamos verificar se essa função, que também é uma função definida por várias sentenças, é contínua em x igual a 2. Então, primeiro ela está definida em x igual a 2, satisfez uma das condições de continuidade. Depois, o limite é igual a 4, o limite existe, veja que pela esquerda, valores próximos de 2 pela esquerda, produzem um y tendendo a 4. E quando x tende a 2 pela direita, o y também tende a 4. Então, o limite existe e é igual a 4, calculado de forma analítica e por inspeção gráfica. Agora, limite de f de x é igual a 4 e o valor da função y para x igual a 2 também é 4. Se são iguais, a conclusão que a gente chega é de que a função é contínua em x igual a 2. Agora nós vamos para a definição de continuidade no intervalo. Uma função f é contínua no intervalo fechado AB se forem satisfeitas as seguintes condições. F é contínua em intervalo aberto AB, f é contínua à direita em A e contínua à esquerda em B. Por exemplo, o que nós podemos dizer sobre a continuidade da função raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado? O gráfico está apresentado aqui. Essa função ela tem um domínio limitado ao intervalo de menos 4 a 4. Tá? Quaisquer valores fora desse intervalo tornam o radicando negativo, então
tiram a definição dessa função e veja que, né, ela é contínua em todo esse intervalo entre -4 e 4. Né? Não há nenhuma interrupção, né, na curva da função. Então, ela é contínua nesse intervalo. Tá? Agora, vamos considerar esse gráfico e vamos determinar o limite e a continuidade das funções nesses pontos indicados em -2, -1, 0 e 2. Bom, primeira coisa, letra A, x igual a -2. A função está definida em x igual a 2. Então, para x igual a -2, o y é igual a -1. Satisfez a primeira condição de continuidade. Segundo, o limite com x tendendo a 2 pela esquerda converge para -1. E o limite de f de x com x tendendo a -2 pela direita também converge para -1. Então, como o da esquerda é igual ao da direita, os laterais são iguais, né? Limite de f de x com x tendendo a -2 é igual a -1. Além do limite existir da função estar definida, né? O limite é igual ao valor da função. Portanto, a função é contínua em x igual a 2. Letra B. X igual a -1. A função está definida para x igual a -1, o y é 4 nesse caso. O limite de f de x, se nós analisarmos a esquerda e a direita, né, ele existe e é igual a 1. Né? Os valores de y tendem a 1 quando x tende a -1 pela esquerda e a -1 pela direita. Bom, função definida, limite existe, porém o valor da função é diferente do valor do limite. Assim sendo, a função é descontínua em x igual a -1. Para x igual a 0, que nós temos? A função está definida para x igual a 0, o y é 2. Tá? O limite de f de x com x tendendo a 0 pela esquerda é igual a 2. E com x tendendo a 0 pela direita é igual a 3. Então, são diferentes. Se são diferentes, o limite não existe. Se o limite não existe, a função não é contínua em x igual a 0. Ela é descontínua. Veja que nas descontinuidades, né, a gente sempre tem um salto ou a gente tem alguma bolinha aberta. Se tem bolinha aberta, naquele ponto ela não é contínua. Ou se tem alguma interrupção, um salto ou uma queda, isso indica que ela é descontínua naquele valor de x, naquele valor onde ocorre este fenômeno. Agora, por último, para encerrar esse exercício, né, se x for igual a 2, o valor da função nesse ponto é igual a 3, a função está definida nesse ponto. Limite com x tendendo a 2 pela esquerda é igual a 3. E limite com x tendendo a 2 pela direita também é igual a 3. Se são iguais, o limite nesse ponto existe e é igual a 3. Como o valor do limite é igual ao valor da função, logo nós só podemos concluir que a função f é contínua em x igual a 2. E assim nós encerramos o nosso estudo sobre continuidade e cálculo de limites por inspeção gráfica.